Muito bom dia para você ligado aqui na Rádio Gazeta AM. Que bom ter você aqui no Show de Saúde. É sempre bom a gente trazer dicas, é sempre muito bacana poder falar com você. E hoje a gente sempre ouve falar da fonoaudiologia. A gente pensa logo em quê? Na voz, né? Na voz e nos problemas que acontecem com ela. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, nós não damos muita atenção a essa área que é tão importante. E que é importante por quê? Porque pode haver algum problema vocal. Para falar com mais tranquilidade, para falar com toda a maestria, a doutora Irene Marquesan está aqui na linha. Doutora Irene, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Doutora, do que a fonoaudiologia cuida? Então, a fonoaudiologia cuida da voz, conforme você disse, né? E também de outras coisas, que às vezes as pessoas têm mais conhecimento desta área por causa dos cantores, das pessoas que falam na rádio, como você. Sim. Mas nós cuidamos também da fala, que é alguma coisa muito importante. Não é só a minha voz ser boa, mas eu falar corretamente. E existem algumas pessoas que têm trocas na fala. E isto é alguma coisa que incomoda muito na comunicação. No lugar de falar prato, por exemplo, plato, arara, coisas assim. E o fonoaudiólogo está sempre pronto aí para resolver esse tipo de probleminha. Além disso, a gente trabalha também com problemas de escolares, a criança que está com dificuldade de aprendizagem, de leitura e escrita, porque a fonoaudiologia ela tem diferentes áreas, como a medicina. A medicina tem várias, você está com um problema no olho, vai no oftalmo, está no ouvido, vai no otorrino. Na fono também, nós somos capazes de trabalhar com áreas diferentes e nos aprofundar em determinadas áreas. Então, cada um de nós escolhe uma especialização para trabalhar dentro do que a fonoaudiologia tem capacidade de fazer. E aí, justamente, a minha próxima pergunta, só quem trabalha com a voz... quem canta, né, tem a obrigação de procurar um fono? Não, imagina professores nas salas de aula, né? Professores são as vítimas maiores, porque os alunos costumam falar muito alto e competitivamente. Muitos ruídos, né? Então você tem muito ruído numa sala de aula. Então os professores sofrem muito e porque falam, ensinando durante muitas horas, às vezes eles perdem a voz ou ficam roucos ou têm dores de garganta pelo esforço que ele faz. Então não é só com o cantor. Nós trabalhamos com todos aqueles seres humanos que falam ou cantam. Além de escrever também, né? É verdade. Agora a importância de ir ao fono vai desde o nascimento, ali na infância. É como se fosse, por exemplo, um pediatra. A importância vem desde berço? Sim, você fez uma pergunta fundamental, Tiago. Imagina quando a criança nasce e vai mamar e não consegue sugar o peito da mãe, tirar o leite adequadamente. Sim. Será que ela não tem um frênulo alterado? E você diria, frênulo, o que é isso? É aquela pelezinha que tem embaixo da língua. Quando ela está muito próxima da ponta da língua, ela dificulta o acoplamento da língua no peito da mãe. Olha aí. E com isso, a criança não consegue mamar e a mãe tem dor, machuca o peito dela, e aí ela acaba passando para mamadeira, o que é uma judiação. Então é importantíssimo realmente observar se crianças que têm dificuldade de mamar não têm alteração do frênulo da língua, que é uma mera pelinha, vamos chamar assim, que tem embaixo da língua e que pode comprometer a movimentação da língua, inclusive para a fala. A senhora falou algo importante, de repente a mãe também não tem, deu a mamadeira, não por descuido, mas por não saber, né? Isso, coitada da mãe, você imagina que toda mãe quer amamentar seu filho, Sim. Mas nem sempre ela tem condição e ela pensa que é ela o problema. E muitas vezes o problema está na criança, então verificar o frênulo da língua aqui no Brasil é lei, porque quando a criança nasce, ela faz vários testes de audição, de visão, do pezinho, coração, e agora também é lei fazer o teste da linguinha, ou seja, observar se o frênulo da língua, se essa pelinha que tem embaixo da língua não está interferindo de cara na amamentação.
e depois na fala. Se a minha língua, por exemplo, ficar aqui presa no chão da boca, eu já vou falar diferente. Então basta você segurar a tua língua lá embaixo e falar para você ver como é difícil. É complicado. Ó, estamos recebendo hoje a doutora Irene Marquesan, ela que é fonoaudióloga, e fala um pouquinho sobre os cuidados com a voz, sobre esse instrumento tão importante. No nosso caso, né, trabalhamos com a voz, nossa, é algo que eu não me vejo sem. Claro, você que trabalha diretamente, é um profissional, né, do rádio, e depois você tem os profissionais da TV e aqueles profissionais que cantam, eles de fato precisam cuidar da sua voz. Muitas vezes eles esforçam demais e daí você começa a ter calos, ou calos é o nome popular, mas na prega vocal, que começa a interferir bastante na sua voz, ficando rouca, ou ficando muito baixa, ou tendo alguns espasmos, ou você está falando e ela para, você fica muito cansado, aumenta essas veias do pescoço com o seu esforço que você está fazendo. Então, quando a pessoa que tem como uso profissional a voz, tem problemas, ela tem que estar muito atenta. Uma das coisas importantes é beber muita água. O líquido ajuda bastante que a garganta não fique tão cansada, que as pregas vocais fiquem mais umidificadas. Então existem várias coisinhas que podem ser feitas e são fáceis de fazer para preservar essa voz, principalmente quando é o seu instrumento de trabalho. E eu acho que todos, né, que comunicam, né, seja vendedor, seja professor, todos que comunicam realmente, como a senhora falou, precisam ter esse cuidado, que a gente às vezes não tem. Eu me lembro no início quando iniciei no rádio, eu colocava a voz de uma forma que me deixava rouco, frequentemente. Facilmente, né? Frequentemente eu estava rouco, eu falava, gente, eu não entendo por quê. E aí depois eu fui entender, era a colocação de voz, o jeito que eu estava impostando, eu falei, não, tá errado, então vamos mudar. Você imagina a tua laringe mais alta ou mais baixa, né? A laringe é aquele tubo que tem no pescoço que permite que a gente fale. Se ela estiver muito alta, eu vou falar muito fino. Se ela estiver muito baixa, eu vou falar muito grosso. Então isso é importante realmente, quem é um profissional da voz principalmente, ou professores que falam o dia inteiro, conhecer bem como isso funciona para evitar de ter calos nas pregas vocais ou coisa assim. Olha, o bate-papo tá tão bom, que a gente faz o seguinte, a gente volta amanhã